É um prazer recebê-las e recebê-los novamente, né, junto da continuidade ao nosso projeto Alfabetização Conversa com as Professoras. E nesse primeiro semestre nós estamos priorizando o tema Alfabetização sem cartilha, né, que foi o tema do encontro passado, em que a gente discutiu contação de história, alfabetização sem cartilha, jogos e brincadeiras na sala de aula. Nós convidamos para começar a conversa Ana Cristina Fernandes, que atualmente é professora da creche UF. Ana Cristina é uma professora com uma longa experiência no ensino fundamental, uma longa e boa experiência, né, porque só ser longa também, às vezes, não dá conta, uma longa e boa experiência no ensino fundamental. E agora, recentemente, foi concursada para a creche UF, né? Foi aluna do nosso mestrado aqui, tem uma dissertação bastante interessante. E, então, hoje vai conversar com a gente sobre as coisas que ela tem pensado e feito por aí. Bom, boa noite. Como Tereza falou, sou Ana Cristina, todo mundo me chama de Ana Cris, né? Fui professora alfabetizadora durante muitos anos. Assim, eu sou novinha na UF, mas eu tenho 30 anos de serviço público na Rede Municipal de Ensino do Rio, né? E exonerei e voltei para a turma agora, esse ano, com turma de agrupamento 1, crianças de 18 meses, né? Onde a gente se diverte com crianças de 18 meses a 2 anos, né? Assim, uma diferença bem grande. E a minha história de formação transita entre educação infantil e os anos iniciais de ensino fundamental. Pensarmos jogos e brincadeiras na sala de aula, num tempo assim que a gente vem discutindo muito, né? Quando e como alfabetizar. E aí eu acrescentei nessa notícia, se vocês acompanharam, isso aí já tem um tempo que saiu no jornal, mas assim, quando e como alfabetizar? Todos. Né? Porque a gente alfabetiza, mas de repente a gente não dá conta de todos. E o nosso desafio tem sido assim, como dar conta de todos? Assim, falar de jogos e brincadeiras numa classe de alfabetização, e aí eu estou considerando que a gente está trabalhando com crianças, né, de 6 anos, aí eu estava com alfabetização até o ano passado, coordenando um programa que tinha meninos de 16 anos que não sabiam ler e escrever, 14 anos sem saber ler e escrever. Né? E aí eu fiquei pensando assim, como começar essa discussão com vocês, essa reflexão com vocês. E aí eu fiquei pensando, para pensar jogos e brincadeiras na sala, eu fiquei pensando o seguinte, como é que a gente vem entendendo o que é alfabetização? Porque, para a gente pensar jogos e brincadeiras, a gente vai ter que pensar dentro de uma determinada o quê? Concepção de alfabetização. Então, assim, como é que a gente vem entendendo o que é alfabetização para vocês? Como é que vocês compreendem essa aprendizagem? E aí, assim, como é que a gente vem entendendo também como é que a criança aprende? Né? Que relação tem isso, jogos e brincadeiras na alfabetização? E como é que a criança aprende? Será que ela aprende, né, num processo linear, que vai seguindo certinho, chega lá no final do ano, está todo mundo já lendo e escrevendo, ou não? Né? Esse caminho vai aos saltos? Como é que é isso? E as crianças, como é que a gente vem entendendo as crianças com as quais trabalhamos? Aqui o pessoal de onde é? Quem está em docência é rede pública? Rede privada? Assim, tem experiência nas duas redes. Né? Então, assim, é uma diferença grande quem trabalha em rede pública e quem trabalha em rede privada tem os seus pontos aí em comum, mas uma diferença grande. Então, como é que a gente vem cotidianamente constituindo e compreendendo o que é alfabetização, como a criança aprende, né? Essas crianças com as quais trabalhamos, o que a gente entende sobre elas, o processo de ensino-aprendizagem no trabalho com elas. Então, assim, são tudo perguntas que eu fui me fazendo antes de chegar na discussão do que é jogo e brincadeira. Mas, Paty, o que ensinar na alfabetização? Quando a Aline lá chamou a atenção, Ana, eu estou na expectativa de uns jogos, de uns exemplos de jogos e brincadeiras na sala de aula. Mas, assim, esses jogos e brincadeiras, Aline, eles constituem um currículo de alfabetização? Então, assim, como é que a gente está entendendo o que é um currículo de alfabetização? O que precisa ter nesse currículo de alfabetização? O que ensinar na alfabetização? O nosso papel de professores de crianças.
Né? Porque, assim, quem está à frente, aí, quem está no comando, quando a gente pensa um planejamento como marca da intencionalidade nossa educativa, né? Não um planejamento pronto, chega lá e vai executar, mas aquilo que você que está à frente, que planeja, que se prepara para entrar em sala de aula junto com as crianças. Então, assim, o que a gente está pensando no nosso papel de educadora? Porque quando a Aline traz, vou falar a Aline, que é minha referência agora, viu, Aline? Né? Quando a Aline chega e comenta, olha, eu estou na expectativa, é porque você sabe que você é o chefe da excursão. Né? Nesse momento, o chefe da excursão lá na sala, nesse momento é você que está à frente ali com algumas responsabilidades, compartilhando com as crianças. E o papel das crianças em suas aprendizagens. Né? Como é que as crianças entram nesse circuito de jogos e brincadeiras? E aí, assim, pensar então... Vai lá, Pátia. O que é brincadeira e o que é jogo. E aí, quando você vai para o Google... Né, e joga jogos e brincadeiras na alfabetização, e joga no imagens, eu não vou falar, não tem nem imagem do que eu vi aqui, mas vocês vão ver o que aparece. E aí eu queria provocar esse início de conversa conosco aqui, o seguinte, como é que a gente está entendendo o que é jogo e o que é brincadeira? Considerando que nós trabalhamos com crianças. Né? No Brasil, aqui, é claro, de 6 até 12 anos é considerado o quê? É criança. E a gente acaba esquecendo disso, né? Pensa que crianças são só os nossos, né, Adriana? Os nossos pequenininhos lá na creche. Não, 6 anos também é criança. 7 anos também é criança. 8 anos, 9 anos, 10 anos, né? Oi? Não, 50 não, Andréia. Não, 50 não, né? E aí, assim, então, a gente vai começando a pensar, opa, mas como é que a gente planeja, então, como é que a gente pensa e organiza o trabalho pedagógico, considerando quem são essas crianças, né? E é isso por quê? Quando eu trago para a gente estar pensando, e depois nós vamos estar conversando um pouco mais, o que a gente pensa sobre a alfabetização, sobre as crianças com as quais nós trabalhamos, sobre ensino, aprendizagem, né, o que ensinar, isso tem uma materialidade no cotidiano da sala de aula. Isso materializa e expõe o nosso fazer pedagógico, ele se materializa, né, essas concepções ganham um corpo ali com as nossas práticas, com as nossas escolhas metodológicas. Né? Quando você está escolhendo essa metodologia e não a outra, você está ancorada numa determinada concepção de aprendizagem. Né? Subjacente à sua prática, existe uma concepção de criança, de como é que ela aprende, né? De papel da escola. Isso tudo está por trás do nosso fazer pedagógico. E, às vezes, a gente acha que isso não tem nada a ver. E não, só que está ali. Ele ganha corpo no dia a dia, no miudinho. Né? Revela essas nossas concepções de jogo, de brincadeira. E aí, esquentando, então, a conversa, e aí eu já queria, assim, agora ouvir você. Espero que a Aline, por favor, né, segura agora para o povo poder participar. Qual é a necessidade das crianças com as quais nós trabalhamos nesse século XXI? Brincadeira, conhecer o seu patrimônio, né, como a colega ali falou, o seu patrimônio em termos de cultural das brincadeiras. O que mais, gente? Qual é a necessidade das crianças do século XXI? Quem é mãe, quem é pai, né, quem tem a madrinha, quem é a professora, vizinho? O que vocês percebem assim? Sentem necessidade, que vocês estão pensando que é uma necessidade da criança? Afeto. Ó, trocar, socializar. Referências. O que mais? Olha só como a gente já começou a esquentar. Afeto, isso tudo assim. Saímos lá também desse cotidiano pesado da escola, né? Pensando em conteúdo, pensando... Né? Para começar a pensar nesse sujeito que é inteiro. Vamos lá, então. Uma outra pergunta. Quem é essa criança com a qual trabalhamos? Quando a gente chega na sala, com esse ser em construção, esse sujeito histórico, né? Esse sujeito de afeto. E aí, o que a gente faz quando está com 30? Na minha época eram 30, né? 30, 25, continua, né? Eu pensei que fosse só no Rio de Janeiro, aqui também, para lá de cá também, né? Então, 30 na sala de aula, 25, e tentando dar conta disso que a colega lá, como é seu nome? Que a Camille falou, da singularidade. Vamos lá. E qual é o nosso papel com relação a essa criança? Nosso papel enquanto professor, enquanto educador, enquanto ser humano, né? Que trabalha e que atua junto com essas crianças. Qual é o nosso papel? Como é seu nome? Natália ali começou dando umas dicas. E para vocês? Qual é o nosso papel?
né? Porque assim, eu comecei no magistério por acaso. Estou há 31 anos, 32. Né? Assim, foi por acaso que eu fui parar no magistério. Então, assim, gostei da cachaça e fiquei. Né? Quem está novo ainda tem chance de mudar. Se você começa, se apaixona, depois já era. Não sai mais, né? Então, vamos lá, gente. Qual é o nosso papel nessa relação com a criança? E aí, nesse momento, pensar em jogos e brincadeiras é pensar, assim, que a gente está à frente dessa excursão. Né, Aline? A gente é o chefe da excursão, a princípio. Né? Então, tem a ver, assim, com o nosso papel de educador. Então, para a gente pensar, qual é o meu lugar? Né? Nesse processo, nessa escola que eu estou querendo, nessas opções metodológicas que eu estou querendo, assim, qual é esse meu lugar de educador? E aí, como trabalhar com essas crianças no espaço escolar? Essa criança que vocês falaram que é uma criança que precisa muitas das vezes de afeto, que precisa de limite, é uma criança do movimento, é uma criança que precisa conhecer a sua história, a sua bagagem, né? Do seu mundo de cultura. E assim, como trazer isso? E principalmente assim, como é que isso dialoga com a alfabetização? E aí, para a gente estar pensando um pouco isso que lá atrás, desculpa, de blusa azul. Daniele, né? Ela começou a falar um pouco dessa criança, né? Que é uma criança que está num tempo, está em transformação. E para a gente pensar o seguinte, criança, nem sempre a gente achou que criança era criança. Parece óbvio, né? Hoje a gente chega e fala, nossa, as crianças têm direito, nossa, as crianças fazem isso, fazem aquilo. Mas assim, quem é assim perto da minha idade, assim, um pouco mais experiente, né, Andréia? Não, você não sabe, né? E aí, assim, para a gente pensar um pouco. Vocês estavam na época, vocês lembram quando começou a cunhar o termo terceira idade? Alguém lembra quando começou? Esse termo, terceira idade, cunhar, a pessoa fala, nossa, terceira idade, agora a melhor idade, né? Porque quando eu era pequena, lá, quando eu era jovem, bem criancinha, eu achava que eu queria morrer com 50 anos, porque eu achava 50 anos velha. Né? Achava 50 anos velha. Eu queria morrer. Eu falei, 50 eu já estou velha. E hoje em dia eu fico vendo, sinceramente, gente, 70 anos para mim é muito jovem. Porque eu convivo lá na igreja com o pessoal de 85, 90, semana 93, do meu lado, batendo papo, conversando. Então, assim, mudou muito. E esse termo cunhado já são o quê? Transformações que a nossa sociedade vem passando. E o mesmo aconteceu na forma de pensar a criança e de pensar a infância. Isso tem um impacto muito grande no nosso cotidiano da sala de aula. Como a gente pensa criança, como a gente pensa a nossa concepção de criança, e aí a colega ali, Camille chamou a atenção da singularidade, né, das crianças, uma especificidade em ser criança, né, não é pior, melhor do adulto, não, mas tem uma especificidade. Então, isso foi sendo construído historicamente. Isso tem um impacto na nossa sala de aula. Então, assim, quando lá você pensava que a criança era um adulto em miniatura, hoje em dia, às vezes, eu tenho dúvida, quando eu vejo criancinhas vestidas igual adultos, né? Você fica assim, nossa, será que a gente está voltando àquela época, né? Que as crianças são tratadas como adultos em miniaturas e estão perdendo a especificidade do ser criança, né? Sem romantizar. E aí a colega falou das brincadeiras de infância, né? Da nossa infância, e a gente entendendo que brincadeiras é patrimônio cultural. Se a gente não ensinar, quem vai ensinar, gente? Se a escola não ensinar, as famílias não ensinar, quem vai ensinar? Não tem, vai se perdendo. E nos pares, né? Na cultura de pares. E aí, a gente começa, pode pensar que a infância é sempre contextualizada em relação ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e outras condições socioeconômicas. E, assim, para a gente estar pensando que, de repente, quando a Aline falou, a Camille falou, quando eu penso em infância, eu estou pensando de um determinado lugar. E vocês estão pensando em infância de um determinado lugar também. Mas tem algo assim que de comum, e a gente perceber que não dá para falar, como ela falou, em crianças, mas em crianças, né? Em infâncias, que são determinadas historicamente, sim. Isso tem esse impacto lá no cotidiano. E aí... né? Como é que a gente vem pensando? Criança, né? Lembra? Não sei se vocês são... Todo mundo vai ao banheiro na mesma hora, todo mundo bebe água na mesma hora. Isso, gente, são coisinhas pequenininhas no dia a dia, mas que vão apontando como é que a gente está entendendo as necessidades da criança, do educar e cuidar. Ó, todo mundo tem que beber água agora. Todo mundo tem que ir ao banheiro agora. Ah, Ana, mas isso não tem nada a ver com alfabetização, não tem nada a ver com jogos e brincadeiras na sala de aula? Tem sim, gente.
né? Isso vai se materializando, vai se constituindo na nossa concepção das crianças na sua singularidade ou não. De novo, né? Descansando. E aí, como é que a gente vai pensando? Pode passar. Vocês conhecem, não sei se dá para apagar, não dá não. Vocês conhecem essa imagem? Pessoas brincando. Vamos lá. Alguém consegue ver alguma brincadeira? Bambolê, brincadeira de roda, bola de gude, queimado, chicotinho queimado. Olha, tem mais de 80 e tantas brincadeiras aí, assim, identificadas nesse quadro. Esse é um quadro, gente, século, olha só, 15, é 1400 e pouco, Europa. E aí vocês vão vendo, século 15, Europa, e brincadeiras que nós brincamos aonde? Aqui. Né? Não sei se vocês assim, chegaram a brincar com essas brincadeiras, né? Mas assim, outro dia eu vi uma brincadeira e falei, caramba, eu brinquei disso. Né? Não vejo mais, mas eu brinquei disso. E aí, se vocês tiverem depois acesso, são jogos infantis, assim, vale a pena ver, são 80 e pouco, se eu não me engano, brincadeiras que dá para a gente identificar ali. A brincadeira tem sido uma atividade que evolui com a transformação sócio-histórica das comunidades humanas e continua a se modificar nas condições concretas de vida das populações, em particular da população infantil. Tais condições, ao mesmo tempo em que oferecem a crianças recursos diferentes e frequentemente desiguais para o seu aperfeiçoamento pessoal, a colocam em situações em que, mesmo em comunidades bastante diversas, podem ser observadas alguns processos semelhantes. Aqui todo mundo do Rio de Janeiro, mas você, de repente, vai ver variações na brincadeira. Né? Clotilde Rossetti e Zilma são pesquisadoras, pessoas que têm uma grande produção na área de educação infantil e desenvolvimento. As brincadeiras vão sendo transformadas, né? São patrimônio cultural. Né? Patrimônio cultural da humanidade, estão ali sendo ressignificadas, reinventadas cotidianamente pelas crianças. E aí, quando a gente para, né, como eu parei agora nesses dias pensando na fala, e aí e com criança, né, Adriana? A gente trabalha lá com criança. Hoje eu vi a Adriana se divertir com as crianças, com o séquito atrás dela. Sabe qual era a brincadeira, gente? Andar num lugarzinho, assim, tipo uma bordinha de piscina, e você fica andando ali. Porque a Adriana ficou com atenção e um séquito atrás dela um tempão, e a brincadeira era se equilibrar ali. Né? E as crianças se divertiram muito naquela brincadeira de andar. Ela começou a andar e, de repente, tinha um monte de gente andando atrás dela e se divertindo. E aí eu fiquei pensando algumas práticas nossas no cotidiano da sala de aula, mas o tempo inteiro me chamando a atenção, Aline, quando você joga no Google os jogos e brincadeiras de alfabetização. E aí eu quis justamente trazer para um outro caminho. A gente pensar jogos e brincadeiras na perspectiva do nosso patrimônio, do resgate das nossas brincadeiras, na ressignificação que as crianças, né, fazem todo dia, ou a gente começar a prestar atenção do que elas brincam. E como que essas brincadeiras nos ajudam, né, como professoras alfabetizadoras. E aí, assim, pensando no lugar da brincadeira no desenvolvimento infantil. E aí, essa daí, por exemplo, volta lá. A proposta... Né? Isso tem na sala. Não sei se vocês têm. Vocês têm fantoches em classe de alfabetização? Alguém aqui tem? Costuma ter? Oi? Tem na sala. E aí a gente pensar que quantas vezes as crianças estão para lá, vão para esse canto, eles brincam, eles criam histórias, personagens, né? E vão mostrando o conhecimento que eles têm de mundo, vão criando tramas, narrativas, e a gente não presta atenção que são brincadeiras que eles estão fazendo. Né? O quanto eles vão mostrando a competência narrativa deles, né? Pelo brincar, e a gente não está atento, prestando atenção, e fala, nossa, ele não sabe se expressar. Não organiza uma história com início, meio e fim. Mas ele é capaz de chegar lá num canto desses, contar uma história, e aí a proposta, com essa turma, eles começaram a contar, né, brincando, né, com os fantoches. Daqui a pouco vai ver a outra imagem. Já estavam no meio da história, já tinham se enfiado no meio da história, e aí uma criança já era personagem também. Né? Não só, ela virou personagem, e aí, assim, era pura farra. E eu lembro que a colega que me cedeu essas fotos, Cristina Campos, né, que foi da turma dela, numa escola pública, ela falava, Ana, eu me divertia só de observar. E no momento que eu coloquei os fantoches na sala, em momento nenhum, eu tinha me dado conta que seria tão rico, né, a presença desse material. Então, para a brincadeira poder acontecer, a gente tem que pensar na organização desse ambiente também. A organização desse ambiente ele vai favorecer ou não para que a brincadeira possa estar acontecendo. E aí,
a brincadeira que vocês começaram lá de trás é um lugar de socialização, da administração da relação com o outro. Para a gente estar pensando assim, ali tinham 2 crianças brincando, depois no outro grupo tinham 3, né? Da aproximação da cultura, do exercício da decisão e da invenção. Mas tudo isso se faz segundo o ritmo da criança e possui um aspecto aleatório e incerto. Nesse momento que eu estou trabalhando com turma de educação infantil, né? Eu venho, a Adriana está ali, assim, minha parceira de turno, a gente... para a gente é uma novidade, né? A gente está entrando numa instituição nova, nos constituindo como grupos, e assim, com o desafio de dar continuidade e estar construindo uma proposta de educação infantil onde o eixo, gente, é brincar. É a brincadeira. As interações que acontecem pela brincadeira. Você sabe o que é passar 4 horas, 5 horas, né, observando, provocando, pensando num ambiente onde a brincadeira possa acontecer e perceber, poder ver crianças se desenvolvendo pela brincadeira? Gente, aí, assim, é correr para o gol. E aí a gente vai começando a ficar muito, eu, pelo menos agora, vou ficando muito mais sensível, né, e percebendo quantas coisas eu não poderia ter feito e não fiz com as crianças um pouco maiores, mas assim, onde a expressão da criança é o brincar. Não se pode organizar, a partir da brincadeira, um programa pedagógico preciso. Não dá para fazer isso, né? Aquele que brinca pode sempre evitar aquilo que não gosta. Se a liberdade caracteriza as aprendizagens efetuadas da brincadeira, ela produz também incertude quanto aos resultados, de onde há impossibilidade de assentar de forma precisa as aprendizagens da brincadeira. Este é o paradoxo da brincadeira, espaço de aprendizagem fabuloso e concreto. E aí, Júlio Breguet, vocês conseguem ver essa imagem? O que está acontecendo? Consegue descrever para mim? Dominó? É dominó esse brinquedo? Não é esse jogo? Oi? Efeito dominó. São o quê? Um alfabeto móvel com efeito dominó. O que mais vocês estão vendo na imagem? O colega que está do lado, consegue ver o que está na mão dele? Um carrinho que está na mão dele. Agora, com certeza, essa colega, quando colocou um alfabetário móvel, ela estava pensando no efeito dominó? Ele se transformar numa estradinha para brincar com o automóvel? Também não. Então, aquilo que estava na prancha no slide anterior, como é que as crianças vão ressignificando segundo o quê? A sua necessidade. Ela não brinca só porque dá prazer. Ela brinca porque é uma necessidade da criança brincar. Uma necessidade humana até, de poder estar brincando. E aí aquelas letras que estavam ali para formar palavras, de repente deram um outro tom, olha lá. Né? As crianças não sabiam que estavam sendo fotografadas, mas rapidinho fez o efeito dominó e o outro já estava ali com um carrinho para se transformar o quê? Numa estrada, e eles iam brincar. Então, isso que é o fantástico da brincadeira. Né? Onde é que vai entrando a imaginação? E aí nós vamos ver que, mais para frente, alguns pesquisadores já apontam a brincadeira, o estado da brincadeira, como um estado da arte. Então, assim, e aí a gente fica pensando, caramba, e eu não dou tanto valor assim à brincadeira. Né? Vamos à Vera na escola, agora acabou. Brincadeira só lá na educação infantil. Ensino fundamental, acabou a brincadeira. E aí, a brincadeira na perspectiva sócio-histórica e antropológica é uma atividade cuja base genética é comum à da arte, ou seja, trata-se de uma atividade social, humana, que supõe contextos sociais e culturais, a partir dos quais a criança recria a realidade através da utilização de sistemas simbólicos próprios. 4º ano de escolaridade, tem um projeto que é o mascote da turma. São crianças de 10, 11 anos e que eles levam o mascote para casa. O mascote tem a mochilinha com mamadeira, com fralda, com roupa. E para desenvolver a produção textual, eles levam na sexta e retornam na segunda e relatam o que foi feito no final de semana com o mascote. Quer dizer, isso daí não é só na alfabetização. Criança é criança de qualquer idade. Uhum. E nós também, né? Que eu, com 51 anos, com 30 de magistério, também adoro. Então. Adoro esse momento na sala, eles mudam.
ela fez aniversário agora de 1 ano, porque eu continuei com o grupo e porque o objetivo era sortear a mascote no final do ano passado, para um deles. Mas como nós continuamos juntos no grupo, eles falaram, então vai continuar o projeto da mascote e vamos fazer o aniversário de 1 ano. E que aconteceu em março. Convite, marcador de livro de lembrancinha, bolo, bola. Como é que eles embarcam, né? Sim. Embarcam, pura imaginação. Com ela, mudam a roupa para o final de semana, ela fica doente, vai para churrasco, vai... Bom, é uma... Com 10, 11 anos. Daí 10, 11 anos. Vai tendo uma ideia. Obrigada. Aprender a ler e escrever pode ser uma grande brincadeira, um grande jogo? E aí vocês, assim, aqui a maioria é alfabetizadora ou não? Né? Todo mundo alfabetiza, né? E aí, assim, para a gente pensar, será que dá para ser um grande jogo? E aí, vocês conseguem ver essa imagem? Conseguem ler ali a receita? Doutor Eccleston de Freitas. Ah lá, a receita. Band-aid um dia e um de noite. E um de noite. Band-aid um de dia e um de noite. E aí a gente fica pensando assim, o que essas crianças estão aprendendo, né? Quando estão brincando? Né? Brincando de médico, brincando... Né? Aí a questão da leitura e a escrita, como é que isso vai aparecendo? Né? Além da questão do simbólico que ela colocou, da dimensão da alegria, do prazer... Esse daí, conseguem ler? Eles estavam brincando de fazer comidinha, eram crianças de 6 anos, esse é da minha turma, Pedro, né? E passando a receita do sanduíche preferido. Pão, carne de hambúrguer, alface, botou 2 tomates, mas para garantir, ele teve que escrever 2 tomates, alface, carne de hambúrguer e pão, e saiu distribuindo, né, a receita do sanduíche dele preferido. E aí, assim, para essas situações aparecerem em sala, é preciso que seja favorecido o momento de escrita o quê? De escrita espontânea. Né? Se não é escrita espontânea, não vai aparecer. Se for só naquela hora, ainda não lancei o T, não lancei o F, sei lá, não vai aparecer. Se a escrita espontânea não for favorecida ali, ela não vai estar nesse cotidiano. Conhecem essa? A dedanha. E aí, assim, eu fiquei pensando, Aline, quando eu fui lá e joguei no Google tal dos jogos e brincadeiras de alfabetização, vocês vão jogar e vocês vão ver, eu fiquei lembrando de algumas práticas que faziam com as crianças. E essa é uma brincadeira clássica que, normalmente, quando a gente está trabalhando, tem um objetivo. Né? Além de brincar, de que... você vê que até tinha gente que era América aí, essa turma foi de 2002. Né? Mas, assim, qual é o foco dessa brincadeira? Pensando na alfabetização. O que ela favorece? O que ela chama atenção? O que ela provoca nas crianças? Elas pensarem sobre o quê? Sim, mas o que especificamente? Oi? Som inicial. Letra inicial. Parece fácil, mas a gente sabe que no cotidiano, até a criança perceber como é que funciona, para que serve os risquinhos, essa marca, né, demanda um tempo. E assim, as crianças quando estão brincando, né, essa turma ainda estava lá, mas como começa? Você começa lá, arroz, abacate, macarrão, feijão, e vai, porque a lógica delas é outra, não estão atenta a essas marcas da nossa língua, né, as características, as regularidades da nossa língua. Olha esse daí. É um registro do livro da vida da Júlia. E ela escreveu lá em cima. A turma brinca de corre-cutia. Vocês conhecem corre-cutia? Conhecem? Não conhecem? Eu lembro quando eu dei aula em Caxias, eu trabalhei na UERJ de Caxias, e eu lembro que eu sempre levava essa brincadeira para fazer. E eu ficava impressionada que as pessoas não conheciam a brincadeira. E aí, gente, quando daí é um registro para o livro da vida, uma prática que a gente tinha de estar fazendo o registro, né, das nossas atividades cotidianas, depois iam para casa, as famílias anotavam, mandavam recado para a gente. E aí, gente, eu encontrei um registro falando de 1960, olha o que fala dessa variação que a Andréa falou. Brincando de lenço atrás, as crianças aprendem não só a correr em círculo, mas também a cooperar com os companheiros, mantendo a roda, a obedecer às regras do jogo, saindo apenas na sua vez, a respeitar os direitos dos outros, só apanhando o lenço que lhe é destinado,
acatar a autoridade encontrada muitas vezes na pessoa de um colega que é o chefe do grupo. Porque essa brincadeira, as crianças estão sentadas em roda. Uma pessoa levanta e está com um lencinho. Ela tem que escolher um colega, colocar atrás, né? Ou o chicotinho. E essa pessoa não pode ficar olhando para trás, né? Tem que ficar o tempo todo assim. Quando acabou, tem que perceber, levantar na mesma direção, né? Sentido, tá correndo e sentar no lugar. O que colocou o chicotinho tem que sentar no mesmo lugar do outro. A brincadeira é essa. E esse relato de 60, né, do Ethel e da Edvete, eles vão chamando a atenção o que as crianças aprendem quando brincam de chicotinho queimado. Aí continua lá. Acatar a autoridade, encontrada muitas vezes na pessoa de um colega, que é o chefe do grupo, assumir responsabilidades, aceitar as penalidades que lhe são impostas, o choco, né? Que aí vai chocar o ovo, galinha choca, né? Botou o ovo, né? A dar oportunidade aos demais, não jogando o lenço apenas aos amigos, mas a todos os participantes. A gente não fica repetindo sempre o mesmo colega, né? Para dar chance de todo mundo. Enfim, a viver em sociedade. E, às vezes, né? Alguém falou, olha só, né? A gente não para pensar quanta coisa as crianças aprendem brincando. E aí, quando eu fico pensando nessas brincadeiras as tradicionais, ou a fifi, né, que a gente estava fazendo aqui, ou o lencinho atrás, ou carniça, mas, assim, esse diálogo que tem que ter com os seus pares, normalmente acontece com as crianças, aí você vai ter o Corsário falando da cultura de pares, né? Ela brinca, ela encontra o outro. E o outro aí são as crianças. Eu lembro até hoje uma criança que chegava e ela disse para mim assim, que ela gostava muito de mim porque eu topava brincar com ela de tudo. Né? Topava brincar com ela de tudo. Quer dizer, não me reconhecia como, né, pequena lá junto com ela, mas eu entrava na onda das brincadeiras e topava ficar rolando, né? Conhecia as brincadeiras. E até eu vejo lá com as crianças, quando eles começam a cantar as músicas, e aí eu conheço as músicas, né? Sou professora de criança, e eles ficam meio assustados, porque assim, tudo que eles cantam, eu conheço. Então, eles ficam assim, olhando. Aí, outro dia, um chegou e cantando, Nicolas, cantando para mim, toma um banho de lua. Eu também conhecia. Aí, ele ficou assim, me olhando, e falei, poxa, caramba, ela conhece todas. Né? Desde o cancioneiro infantil do repertório, que eles são muito novinhos, ainda tem um repertório bastante restrito, mas, assim, grande, se considerar, né, a experiência, pouco tempo que eles têm, e assim, o quanto que eles conhecem do nosso repertório das cantigas. E aí, né, continuando assim, pensando nessa questão da... Vamos lá? Passou? Pode passar, trocadaria. Né? Então, a gente vai começando a pensar assim, como é que a brincadeira é entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origens específicas são elementos fundamentais para a construção da sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere. E aí os jogos simbólicos, né, a brincadeira de casinha, quando as crianças ocupam papéis. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai vendo como é que ela está se apropriando do mundo, né? A compreensão que ela tem do mundo. E, às vezes, a gente não observa isso no cotidiano. Ele só brinca de polícia e ladrão, ele só quer ser o ladrão, ele só quer ser a mãe. Mas, assim, o que será? Né? Que pistas estão dando para a gente poder conhecer um pouco mais essa criança, conhecer um pouco mais as suas práticas culturais, para eu conhecer um pouco mais das suas origens, né? Do universo que ele frequenta, da sua família, do seu dia a dia. Em toda brincadeira infantil estão presentes 3 características: a imaginação, a imitação e a regra. Cada uma delas pode aparecer de forma mais evidente em um tipo ou outro de brincadeira, tendo em vista a idade e a função específica que desempenha junto às crianças. E aí, às vezes, a gente reclama, nossa, eles não sabem obedecer, né? Eles não me escutam. Aí você vai observar uma pelada ou uma brincadeira no pátio, e ali eles estão se organizando, como a... Desculpa, seu nome? Angélica está chamando a atenção aqui. Se organizam, respeitam as brincadeiras, colocam as regras, né? E assim eles vão brincando e vão se apropriando, que o mundo é assim, o mundo tem regras, né? A gente tem combinados, tem acordos. Quando você transgride, você tem as sanções. Então, quanta coisa vai acontecendo nessa brincadeira? E aí, isso tem a ver, quando você pensa nesse cotidiano, na sala de aula, com as crianças que estão aprendendo a ler e escrever.
A questão do vínculo afetivo, né, entre os parceiros ao brincar, e oferece à criança segurança para elas explorarem novas formas de conhecer o mundo. E aí, quando eu estava escolhendo essa citação da Clotilde e da Zilma, eu fiquei pensando, né, de lidar com a sua autonomia, de enriquecer a sua capacidade de lidar com símbolos e com a emergente linguagem. E aí eu fiquei pensando na questão da linguagem escrita. Brincar é recurso privilegiado do desenvolvimento da infância e mediador básico na formação da consciência pela criança. E aí eu fico pensando assim, antigamente, junto com uma amiga, a gente falava, caramba, a gente está sempre dando conta dessa questão do fracasso e sempre da leitura e da escrita. Sempre da leitura e da escrita. E não presta atenção nos outros talentos que a criança tem. E acaba focando justamente onde está um desafio, por vezes, para ela. E aí, quando ela brinca, ela está empoderada de um lugar. Né? Ela está resolvendo problemas, ela vai lá, ela resolve climas, decide, está no determinado canto e vai dando respostas para os desafios que ela vive e vai se tornando muito mais autoconfiante. Que, às vezes, ela pode não dar conta de identificar uma letra, uma sílaba, ou está lendo um texto, mas ela, na brincadeira, está dando conta de muitas outras coisas, se tornando muito mais confiante, e uma confiança que, com certeza, vai ter um impacto no processo de ensino-aprendizagem delas, porque está constituindo a identidade dela como sujeito, como ser humano, como sujeito de potência, que pode, né, e que consegue lidar com os desafios. E aí, vamos lá? Brincar, então, não é perder tempo, vai dizer o Drummond, né? Vocês devem conhecer esse texto dele, né? Se é triste ter meninos sem escola, mais triste é vê-los enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação humana. E aí, quando você vai lá nos exercícios do Google, você para ver, gente, ali tem muitas sugestões de jogos, muitas, mas tudo jogos muito didatizados. Vocês não vão ver esses aspectos da brincadeira que a gente está conversando aqui, vocês não apareceu quando se fala de jogos e brincadeira. É sílaba, número, letra. E aí, assim, até pensei, não sei se vocês conhecem esse livro da Katia Smolly? Patrícia, conhecem esse? Passar para vocês darem uma olhada. Brincadeiras infantis nas aulas de matemática. É todo um trabalho de matemática com crianças pequenas, com jogos e brincadeiras. E ela tem um eixo muito bacana do trabalho, que ela trabalha com registro, brincadeira o tempo todo, né? Então, assim, você vai vendo, falei, caramba, nunca tinha pensado, e com um resgate do patrimônio. Vou passar para vocês darem uma olhada, assim, ela tem um material bem interessante tratando sobre jogos e brincadeiras. Agora, é claro, sem perder essa especificidade da infância, que é essa linguagem que é o brincar, mas também aproveitando os jogos e brincadeiras para o quê? Para ensinar. Né? Mas é um trabalho que respeita essa criança na sua singularidade. E aí, assim, a gente estava conversando antes, assim, como é que a gente faz a alfabetização sem cartilha, jogos e brincadeiras na sala de aula? A ambiência pedagógica. Para a brincadeira poder acontecer, né, você tem que pensar nos tempos e nos espaços da sala. Eu não sei qual é o tamanho da sala de vocês. Ou não queira saber? Tem pátio, pelo menos? Tá, tem uma estantezinha que dá para organizar umas caixinhas, alguma coisa assim? Tá, então, assim, dá para a gente, né, dar um jeitinho. Mas, assim, eu acho... Como é seu nome mesmo? Desculpa. Mônica. É justamente para a gente estar pensando, se a gente acredita que o brincar é importante, nós, enquanto professores, vamos buscar algumas estratégias para que a brincadeira possa estar acontecendo. Né? E aí, quando a gente pensa o tempo, a Ana, ela não dá, porque tem que alfabetizar na idade certa. Tá? E a idade certa vai, aí não dá tempo. Então, a gente tem que estar pensando assim, como é que eu organizo o meu cotidiano, né, que eu planejo propostas para as crianças, junto com as crianças, mas que garantam um tempo para brincar. Porque esse brincar que eu estou conversando com vocês, esse brincar livre, ele precisa de um tempo. Lembra, Patrícia? Patrícia, eu sou chique agora, eu tenho um bolsista, viu, gente? Né? Sou chique. E aí, a Patrícia, a bolsista, trabalha comigo, né? Você lembra, Patrícia, no dia que eu me divertia no banheiro com uma criança brincando com água, né? E Patrícia estava com a outra bolsista na sala, com um grupo, e eu brincando lá com água com Samuel. E eu não via, né, que duas crianças pegaram os caixotes, né? Duas crianças pegaram caixote colorido, entraram dentro do caixote, eles são pequenininhos,
e começaram uma brincadeira de simbólico, de pirata. Eu não vi nada disso. E quando eu terminei de brincar lá com essa criança que eu estava brincando no banheiro lá com a água, aí eu falei, é hora do pátio, vamos para o pátio? Falei, pessoal, vamos para o pátio. Na hora que eu falei, vamos para o pátio, a brincadeira automaticamente o quê? Acabou. E aí a Patrícia fez o relato dela, muito bacana do episódio. Eu falei, Patrícia, por que no episódio da crise eu nem vi? Mas eu fiquei pensando, olha só, eu não estava prestando atenção. Estava com uma criança, né, que da questão de inserção, nesse momento é muito desafiador para a gente, crianças pequenininhas, choram, né? E eu dando atenção a ele, não vi o que estava acontecendo de belíssimo, de rico, com duas crianças dentro de um caixote, com navios ao mar, piratas, monstros, sei lá, né? Heitor e Isabel se divertindo lá dentro. E aí eu fico pensando, os tempos, precisa de tempo para isso acontecer. Mas o que é possível organizar em termos de espaço? Se a gente tem uma sala grande, dá para pensar alguns cantos que favorecem que a brincadeira aconteça. Mas que possa ter um espaço para a brincadeira poder acontecer, ou os materiais estarem armazenados lá. Ora os jogos, ora as fantasias, ora os utensílios, né? E as oportunidades livres que se oferecem para interação entre e com as crianças. Momento riquíssimo, que muitas vezes a gente não acompanha, é a hora do pátio. Hora do recreio, a gente está cansada, está doida para dar uma respirada, não? Beber uma água, e às vezes assim, ali está acontecendo coisas maravilhosas e a gente não está observando. E aí, assim, essa ambiência pedagógica, assim, rotinas escolares que contemplem períodos longos livres, justamente por conta disso. Né? E aí, assim, o desafio da gente é pensar um processo de alfabetização onde essa brincadeira possa estar incluída e ela possa contribuir na aquisição da leitura e da escrita das crianças também. Mas, assim, antes ainda de pensar em leitura e escrita, pensar que nós estamos trabalhando com crianças. Com crianças. Né? E essa ruptura da educação infantil, por vezes, com o ensino fundamental, gente, é traumática. Né, traumática, e assim, as crianças chegam gostando da escola, né, e vão ao longo do tempo. Eu costumo falar com a minha filha, com a Isabela, você tem que sobreviver à escola. Está no 8º ano já. Né? Eu falei, tem que sobreviver à escola. Não tem problema passar, vai ter que passar pela escola e vai aprendendo a sobreviver, e eles vão criando estratégias para estar sobrevivendo à escola. Mas não poderia ser diferente? Né? E aí a gente, quando fica na educação infantil, gente, ali é o paraíso. Né? Ali é o paraíso. A gente não sabia que era tão bom assim. Né? E aí, assim, materiais variados, organizados e acessíveis às crianças. Sala com configuração visual e espacial propícia ao desenvolvimento da imaginação. Né? Lá na sala tem um chapéu de bruxa, tem uma capa, uma máscara, né? Às vezes é sei lá, um cano que a criança pega e transforma aquilo numa varinha. Porque esse objeto, assim, tem alguns que favorecem, então outros que são as crianças que dão sentido, que conferem sentido e vão fazendo disso um brinquedo. Espaço para o diálogo sobre a brincadeira e que o jogo brincadeira seja incorporado ao currículo como um todo. Né? E aí, pensar esse currículo como um todo, eu fiquei assim, jogo brincadeira pensado nesse currículo como um todo. Pensando nas crianças, né, que estão brincando. Então, às vezes, a Mônica chamou a atenção de patrimônio. Quais eram as brincadeiras dos seus avós? De repente, a gente começa brincando, vai ensinando para o outro, de repente, você dá um projeto de trabalho, né, de investigar, e aí vai sendo incorporado como um todo, muito maior. Uma investigação com eles, uma brincadeira que estava com uma lupa no jardim, sei lá, observando formiguinha, observando caracol, sei lá o que é, daqui a pouco isso dá um projeto de trabalho, dão investigações que vão mobilizar as crianças, né, e que vão conferir a ela uma ludicidade, um espaço de alegria, de dar sentido a essas investigações do espaço escolar. Né? E aí, assim, se materiais dos clássicos de construção, vocês têm brinquedo na sala? Tem? Né? Jogos na sala? Quando vocês entrarem lá no Google, tem, assim, ensina muito a fazer um monte de jogo, muito jogo. Mas os jogos nessa perspectiva, sílaba, letra, né, frase, né? Mas, assim, brinquedos mesmo das crianças, blocos de construção, e aí você tem uma lista enorme de brinquedos que se sugere, quem é mãe aqui, né, quem é avó, a tia, sabe assim, o quanto que tem de brinquedos educativos, brinquedos bacanas, que favorecem as crianças muita descoberta e exploração, né? Exploração de
de características do objeto, de estar brincando, apenas estar brincando mesmo. Jogos de encaixe, caixas, potes, jogo. Aí você vem os clássicos, jogo de dominó, se vocês têm, pega a vareta, tem? Dominó, pega a vareta, resta um, jogos de trilha. Tem um tanto de material que, se você deixar isso na sala, ou as crianças, as coleções, né? Quem não passa na época de coleção de pedrinha, coleção de tampinha, coleção... Nossa, isso para criança, eles amam, né? Fazer as pequenas coleções. E aí essa ambiência, né? Para estar pensando um pouco com vocês, jogo, brincadeira e criança. Prevalece a ideia que o jogo, a brincadeira, é fundamental para a educação e desenvolvimento infantil. E aí, quando a gente pensa com a palavra, eu trouxe a brincadeira da Fifi, né? Mas, assim, quantas brincadeiras, quantos brinquedos cansados que as crianças brincam com a palavra, brincam com a sonoridade da nossa língua, né? Brincam com as regularidades, ando, lê, tá, lê, petit, polar, fazendo marcações, né? E aí, assim, a gente vai começando a perceber que tem esse jogo, brincadeira dos jogos, né, os jogos simbólicos, os jogos do faz de conta da criança, mas também, assim, não é do mal, você ter o outro jogo, tem os jogos tradicionais da livre iniciativa, marcados pela transmissão oral, pela cultura de pares, mas também o jogo educativo. Né? E falar do jogo educativo, esse a gente já sabe do que é. O jogo que quer ensinar alguma coisa. Né? E esse ainda é muito mais presente na sala. Esse está muito mais presente do que o outro jogo, a outra brincadeira que eu estava trazendo aqui, como recurso que introduz conteúdos escolares e habilidades a serem adquiridas por meio da ação lúdica. Esse vocês reconhecem, não reconhecem? Ele está muito mais presente, é um bingo que você faz, é a forca, não é? Tá adiantando, Aline? Né? Tá lembrando? Que são os clássicos, bringo, forca, né, que você vai fazendo ali com as crianças, cantiga que você canta, desdobra, quebra-cabeça com sílabas, isso tudo, gente, assim, tem um monte de oportunidade. Mas, assim, queria que a gente pudesse pensar numa outra perspectiva da brincadeira com as crianças em classes de alfabetização, e pensando nesse fundamental de 9 anos agora, né, agora de uns anos para cá. E aí... Né? O que acontece quando eles brincam, e pensando nessa perspectiva do jogo, né? O jogo educativo, que tem uma função, que quer ensinar alguma coisa, que muitas das vezes não envolve tantas crianças, né? Já não está no mesmo diálogo com elas. Ah lá, jogo da memória, que aí você tem aquele clássico pareamento, né, de letra com som inicial, palavra, quer dizer, tem um monte de variedade, gente. Entrou no Google, vocês vão encontrar muita. Quer dizer, então, aprender a ler e escrever pode ser uma grande brincadeira ou um grande jogo? Né? Nesse contexto, o significado do jogo é que ele tem na área da educação, ou seja, associado à função lúdica e à pedagogia de forma equilibrada. O jogo, com sua função lúdica de propiciar diversão, prazer e mesmo desprazer ao ser escolhido de forma voluntária. E o jogo com a função educativa, aquele que ensina, completando o saber, o acontecimento e a descoberta do mundo pela criança. Quando a criança escolhe brincar, escolhe jogar, ela está assumindo, ela está fazendo escolhas, está vivendo a autonomia. Né? E isso, assim, se você começa e tem essa possibilidade desde pequeno, vocês vão vendo que isso vai crescendo na constituição dela como sujeito que se posiciona, que faz opções, escolhas. E aí é necessário lembrar que as crianças aprendem umas com as outras. Nos espaços de partilha comum, a criança se apropria, reinventa e reproduz o mundo que a rodeia pelas linguagens. Leitura escrita, assim, é uma das. Né? Tem muitas outras. Lores Malaguzzi vai colocar assim, que a criança é feita de 100 linguagens, de muitas linguagens. E, muitas das vezes, elas vão crescendo, vão chegando no fundamental, essas outras linguagens vão sendo ignoradas. Eu fico pensando, eles desenhavam tanto. Crianças com 6 anos, 7 anos, não desenham mais. A gente para de trabalhar desenho com as crianças, não pintam mais, não modelam mais, não dançam mais, né? Não jogam mais. E aí, assim, fica naquela endurecido. Por isso eu estou falando, pensar em jogos e brincadeiras é pensar um currículo também para o ensino fundamental. E aí, assim, para fechar, eu trouxe um texto do Galeano, não sei se vocês conhecem,
é um autor uruguaio que ele diz assim: na parede de um botequim de Madrid, um cartaz avisa: proibido cantar. Na parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: é proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja, ainda existe gente que canta e ainda há gente que brinca. Né? Então, assim, isso é muito bom. Vou, Pati. E aí, é claro, gente, assim, Ana, é fácil falar. Agora, vai para lá, ver meu conteúdo, ver meu planejamento, né? É muita coisa que a gente tem que fazer para dar conta da idade certa, para dar conta do tal dos 8 anos, né? De estar todo mundo lendo e escrevendo, mas, assim, são as escolhas que a gente vai estar fazendo e vai buscando encontrar esse caminho do meio. Né? Ou um caminho do meio, ou um caminho que possa chegar a essa aprendizagem passando pelo brincar, necessariamente. Né? Quantas coisas assim, vocês devem conhecer crianças que aprendem a ler e escrever e que necessariamente não passaram por determinadas propostas de experiências escolares, por determinadas práticas pedagógicas. Então, assim, o que a gente precisa estar favorecendo em termos de informações sobre o funcionamento da nossa língua, né, sobre as regularidades da nossa língua, que talvez com brincadeiras, talvez não, com certeza, as crianças vão descobrindo. Quando a gente fica pensando aí nas brincadeiras com cantigas, né, com as brincadeiras com os versos, né, eles vão descobrindo a sonoridade da nossa língua, vão percebendo o que é igual, o que é diferente, valor sonoro, quanta coisa eles vão descobrindo, que isso é fundamental quando você começa a fazer com eles análise linguística. Né? Quando eles leem, pensando que estão lendo e não estão lendo, mas assim, que vão, através dessas cantigas que eles sabem cantar, músicas que tocam na rádio, não necessariamente a gente precisa estar com esse repertório apenas, mas se a gente parte desse repertório e vai ampliando o repertório de experiências com músicas, com cantigas que eles gostam de cantar, a gente vai trazendo uma ludicidade, mas eu acho que, principalmente, para a gente pensar que a gente está trabalhando com criança. Né? E é muito duro estar com criança. Gente, imagina isso para você, já deve estar cansado de estar me ouvindo falar aí. Né? Agora, imagina 4 horas na escola, as crianças. Né? Muitas das vezes, onde a fala não está com elas também. Né? Não se desloca aí. E aí, assim, eu trouxe esse texto do volta lá para o Portinari. Né? Essa tela do Portinari, da puxada de rede. O que vocês, assim, leem, né, com essa imagem? Cabo de guerra? E pensando na nossa fala aqui hoje, a nossa conversa. Vários professores. E a gente está puxando para cá, isso aí. A nossa sociedade, assim, dicotomiza muito, né? O prazer, o lazer e o trabalho, né? Como se fossem antagônicos, né? O trabalho não tem espaço, o prazer, né? E tem que estar longe, né, dessa alegria, precisa ser algo chato, marcado, e não necessariamente. Então, gente, olha, eu espero ter começado aí a conversa, agora vamos seguir no esquenta, tá bom? Obrigada. E o microfone está aberto, então, né, vocês já começaram a conversar, então quem quiser dar continuidade aqui à conversa que a Ana Cristina puxou. A senhora falou sobre como a criança aprende. Eu tenho alguma dificuldade de compreender como que a criança aprende. E eu ouvi falar que tem um livro que se chama Como a Criança Aprende. Eu queria que a senhora falasse um pouco, se a senhora conhece sobre esse livro. E a autora. O que vocês acham que a gente aprende? Fazendo o que mais? Observando o que mais? Experimentando. Errando. Acertando. O que mais? Com o outro, então, na interação com o outro. Oi? No dia a dia, então, com ações recorrentes. Yolanda, eu não conheço esse livro que você falou, né? Como a criança aprende. Não sei que livro é esse, mas, assim, pensando nos estudos que faço, né, que tenho, assim, como que a criança aprende, e pensando em crianças, né, eu sei que criança aprende, no grupo que eu estou, a criança aprende brincando. E a gente parar para pensar que precisa fazer sentido aquilo para a criança, não é? Não tem que ser significativo? Então, como que é aprender a ler e escrever, se ler e escrever não fazem sentido para a criança? Para que aprender a ler e escrever? Né? Assim, pensando em leitura e escrita, vamos pensar assim, para que a criança vai aprender a ler e escrever?
Que não vale mais aquele papo, você vai aprender a ler e escrever para ser alguém na vida, para conseguir um bom emprego, né, para melhorar de vida, que aí eles vão te dar meia dúzia de exemplos que está furado. E quando você crescer, porque tem um vestibular, gente, ela não sabe nem quando foi ontem, amanhã e hoje. Meu sobrinho acordar, ele dormia de tarde, falava, você não gosta de dormir de tarde não, tia? Porque eu acordo e acho que já está no amanhã. E é engraçado que a criança... E é isso, e a gente fica com umas falas com a criança como se ela não tivesse essa noção mesmo. Você vai aprender a ler e escrever para uma coisa... Quer dizer, não tem sentido agora, aqui no hoje. Então, o nosso desafio, assim, como professor alfabetizador, é assim, como é que a gente vai atuar, né, para que possa fazer sentido aprender a ler e escrever? Assim, que leitura e escrita é essa que está no mundo? Né? Como eu estou pensando lá, as crianças pequenininhas, quando chegam, pegam a agenda, criança de 1 ano e tal, 2 anos, e vamos abrir a agenda para ver se tem recado. Né? E aí eles ficam assim, olhando, acho que estão tentando ver se o que é esse recado. Mas já percebem, com 2 anos, se está em branco, não tem recado. Mas quando tem rabisco lá alguma coisa, tem recado. Tem recado. Então, assim, uma das funções aí da leitura e da escrita vai aparecer, assim, para comunicar. Então, isso já vai ficando. Quando ouve uma história e pede para você repetir uma história, né, vai entrando uma outra perspectiva de função aí. Essa perspectiva de se deliciar, da deleite, da fruição. Né? Então, assim, acho que quando a gente começa a pensar como que a gente gostaria de aprender, e a gente vai pensando como que as crianças aprendem. Será que quando a gente colocou lá aquela questão, como é que as crianças aprendem? É por repetição? Também. Né? Vocês conhecem aquele texto da... Como é o nome dela? Da Marlene Carvalho, da Receita de Alfabetização? Conhecem? É um texto clássico dela, de Receita de Alfabetização. Se vocês puderem, depois acessem esse texto. É um texto assim, é datado, mas eu acho que vale para a gente estar pensando. Né? Então, assim, como é que a criança aprende? Repetindo? Né? E como é que a gente vai fazendo sentido essa leitura e essa escrita? Será o sapo nada, a pata nada, sei lá... Né, o sapo pula na lagoa, né, vai aprender a ler para ler esse tipo de texto. Então, assim, não sei. Não sei se dei conta, viu, Yolanda? A gente até encontra o tempo, né, mas acontece que nem sempre não, todas as vezes, a gente encontra uma instituição que veja que aquele tempo de brincadeira é um tempo proveitoso, produtivo. E aí a gente se sente ali como aquela figura, puxando de um lado e o povo arrastando para o outro. E muitas vezes o lado de cá não tem muita força. Talvez porque precisamos estar mais unidos, né, como aquela figura mostrou, né, numa mesma visão de trabalho. Não sei. Às vezes a gente fica assim, a gente até quer, a gente vê tudo isso. Cara, é isso que eu queria, é isso que eu quero fazer. E na prática, a gente fica um pouco frustrada. Mas eu acho que é possível, sim. Estamos iniciando a Semana da Matemática na minha escola. E hoje nós começamos a trabalhar no primeiro ano, né, com a alfabetização, com material dourado. Só que minha aula tinha sido planejada de uma forma, eu tive que modificar totalmente por causa dos alunos. Quando eu distribuí o material dourado, que falei da Maria Montessori, o material dourado na mesa virou castelo, virou casinha, né, virou carro, virou ponte, virou tudo, menos o que eu queria realmente. Então eu falei, peraí, não é por aí que eu tenho que ir, né? Então eu mudei totalmente. Aí comecei, quantas plaquinhas você precisa para formar essa casa, né? Quantos cubinhos tem aí nessa casa, nessa ponte? Então, foi dessa forma, né? Aí, no final da aula, meu aluno falou para mim, hoje eu não fiz nada, só brinquei. Eu falei, você vai falar isso para sua mãe em casa? Não fiz nada mesmo, não fiz dever nenhum, brinquei. Falei, quando chegamos no início da aula, você ouviu história, você brincou de fantoche, você escreveu, nós brincamos. Isso aí não é estudar. Meu nome é Larissa, eu sou professora da rede pública de Belfor Roxo. Alguém conhece? É de lá? É bem longe. Tudo bem? Tão distante. Eu entrei lá no passado. E semana passada, eu vou contar um caos, né? Semana passada eu estava no ponto de ônibus, indo para o meu trabalho, 6 da manhã, cansada. E tinham 2 moças sentadas do meu lado. Aí você começa a ouvir umas palavrinhas mágicas, tipo plano de aula, minha coordenadora. Aí você automaticamente fica fofoqueira, porque
é do seu âmbito, né? Você começa a prestar atenção e tal. Aí eu, né, comecei a prestar atenção na conversa das duas moças do meu lado. Aí uma moça falou assim, não. Aí ele virou pra mim e falou assim, qual é, tia? Larga esse livro aí, dá uma brincadeira pra gente, tia. Aí a professora falou. Aí eu virei pra turma e falei, eu acordo 4h30 da manhã. Você acha que eu venho aqui pra brincar? Bora, bora, pega o caderno, pega o livro, que eu não sou assim não sou de brincadeira não. Aí eu já fiquei com vergonha por ela, né? E fiquei pensando assim, aí depois vem criança, né? Que a escola é chato, que a tia é chata, porque tem tantas maneiras da gente utilizar a brincadeira de uma maneira que ela não seja, vamos brincar para passar o tempo, né? E a gente vê quantas oportunidades que nós professoras temos, as outras colegas têm de fazer tantas coisas bacanas e acabam não fazendo. Eu falo isso porque eu estou fazendo minha monografia em brincadeira como prática educativa. Foi maravilhoso, obrigada, Ana Cris. Queria agradecer a André, que semana passada, na primeira eu estava, mas estava com vergonha. Aí eu não falei nada, fiquei só lá no canto. Aí agora eu já quis falar. Parabéns, foi muito bom. E assim, por eu estar lendo bastante livro, artigo em relação a isso, a gente começa a falar assim, alô, não é passatempo. A gente deu vontade de chamar ela, oi, tudo bem? Boa tarde, olha só, vamos conversar, não é assim, não é passatempo, né? Se sobrar hora a gente vai brincar. A gente pode usar para tantos recursos, para tantos conteúdos, e tem pessoas, né, professores, educadores, que realmente deixam isso um pouco de lado. Eu acabei ficando triste e quis compartilhar esse caos com vocês. Gente, é o seguinte, a Yolanda falou sobre o livro Como a Criança Aprende. Não existe uma forma como a criança aprende. Eu aprendi memorizando a cartilha do Beabá, que hoje em dia nós não utilizamos mais na sala de aula. Naquela época era assim. Não, o vovô ouviu a uva, era nessa base. E nós tivemos que aprender assim. Eu aprendi, eu ficava na escola. Então, quer dizer, não há a memorização? Sim, tem criança que só memorizando. Tem outro só decorando, decora, fez a prova, acabou, não lembra de mais nada. Então, não há, assim, um método como a criança realmente aprende, porque senão todos nós, professores, iríamos utilizar em sala de aula, porque ninguém quer ver seu aluno reprovado. Certo? E outra coisa, sobre o brincar, fala assim, eu não tenho tempo para a criança brincar. O professor vai dar uma aula de matemática. Que tal fazer com que a criança tenha mais prazer naquela aula? Como? Ao invés de levar um problema para a criança resolver... Primeiro, problema já é problema. Ninguém quer resolver problema. Ninguém gosta de problema. Começa por aí. Que tal levar uma brincadeira para a criança, ela mesma construir uma brincadeira em que ela utilize o número e ela tenha vontade de aprender? Ano passado, eu estava como bolsista numa escola e levamos, assim, materiais para as crianças construírem, brinquedos para elas fazerem. E quando chegou na hora da matemática, as crianças não sabiam nada de número. Que era criança de alfabetização e a professora já estava dando números e elas ainda não estavam reconhecendo os números. Quando nós levamos garrafa PET para elas construírem a brincadeirinha da garrafa, com números, rapidinho elas aprenderam qual a cor que equivaleria ao número 4, que o número 4 é maior do que qualquer outra garrafa. Como? Elas tiveram interesse. Outra coisa, o nome delas. Quantas letras tem seu nome? Tem tanto X de letras. Então, foi mais interessante do que levar a laranja, tinha 10 laranjas e dei 3 para o amiguinho. Mas ela não tem laranja nenhuma. Mas se ela tiver um brinquedinho na mão, ela vai saber como trabalhar aquele brinquedo. Então, o interesse da criança, acima de qualquer coisa, é como ela deve mais fácil para ela aprender. Método, não creio que exista. Isso que Socorro trouxe para a gente estar pensando, né? Se não existe, a gente aprendeu. E aí eu fico pensando assim, o que é aprender, né? Lembro de você, Tereza, uma vez falando para a gente, eu passei no 8º ano, 7º ano, e falaram que eu aprendi um monte de coisa de matemática. Lembra que você falou? Se eu te der uma prova de matemática agora, tu não vai saber fazer. Então, assim, o que é aprender, né? O que é efetivamente aprender? Você passar por uma experiência de aprendizagem, aquela que... Peraí, pessoal, aquela que te transforma, né? Então, assim, para a gente estar pensando, assim, com o conhecimento que a gente tem hoje da psicologia, da sociologia, da pedagogia,
eles abrem um leque para a gente de possibilidades de escolha. Mas, assim, a metodologia, a escolha do seu fazer pedagógico, ele é uma escolha. E é uma escolha, gente, uma escolha política. Que, às vezes, a gente não se dá conta disso. E aí, quando Camila? Quando a Angélica chama a atenção, nossa, Ana, eu me sinto puxando a rede. Né? Porque não é fácil mesmo, não. A gente está indo na contracultura, gente. Falar de brincadeira, né, em crianças do ensino fundamental não é fácil, porque todo mundo, né, tem prova de brincadeira? Tem provinha Brasil de brincadeira? Tem alguma coisa assim? Né? Nem da vida cai essas coisas? Não cai. Não tem com as brincadeiras que você conhece. Então, assim, eu acho que é um desafio a gente estar pensando e estar fazendo também. Não é que vai ser fácil, mas, assim, como é que a gente vai... E é isso que a colega aqui falou, como é seu nome? Desculpa. Que a Larissa chamou... Cada vez que você vai sabendo mais, você vai vendo, gente, eu não posso me calar, eu não posso me omitir. Né? Vai te chamando a responsabilidade. Foi aquilo que eu coloquei lá, assim, qual é o seu lugar de professora? Sabendo de tudo isso, como é que a gente se posiciona? Né? E, assim, como é que a gente vai devagar? Não precisa ir arrombando a porta, não. Mas, à medida que a gente vai se fortalecendo, e aí pensando o seguinte... Não dá para fazer isso também sozinho. É buscar a constituição de coletivo. Os seus pares dentro da escola. Porque sozinho fica pesado, né, gente? Ninguém é competente na solidão. Né? Buscar aí os seus parceiros, né, nessa perspectiva de trabalho. Né? Quem é que pode estar junto com você nesse caminhar. Eu sou Cristine, eu trabalho na rede pública, né, de Itaboraí de São Gonçalo. Mas o que eu venho relatar é uma experiência que eu tive em relação a jogos e brincadeiras, principalmente os cantados. Né? Eu trabalhei com uma turma de alfabetização em que, assim, vou botar que uns 40% da turma não sabia ler, uma turma de 27 alunos. E a gente chegou em agosto num grupo de professoras e a gente ficou desesperado. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Já estamos em agosto, como é que a gente vai fazer com essas crianças? E nós resolvemos implantar um projeto na escola sobre cantigas. E a gente começou a trabalhar com esse projeto de cantigas na escola. E, a princípio, as crianças, tia, o que é cantiga? Cantiga. Ah, vamos lá, vamos brincar de roda. E começamos com as brincadeiras de roda. E no finalzinho do ano, né, para encurtar um pouco a história, nós começamos a trabalhar. E as crianças cada dia mais se envolviam com aquilo. E levavam as pesquisas para casa, as histórias para casa e cantavam em casa também. Um dia eu cheguei na escola e tinha uma avó me esperando no portão. E quando chamam a gente assim, tia, a avó de fulano quer falar com você. Pronto, né? Que foi que eu já aprontei? Ou o que foi que já aprontaram comigo? E uma avó, gente, veio chorando para mim. Professora, eu estou aqui para te agradecer. Vai me agradecer, mas o que eu fiz? Aí ela, o meu neto... Hoje, ele consegue ler. Falei, poxa, que bom, parabéns, final que o meu trabalho surtiu efeito. Ela, não, mas você não entendeu ainda. Eu sou analfabeta. E eu não conseguia ensinar os deveres a ele. Quantas vezes voltava para casa um bilhetinho, fulano não fez. E eu tinha vergonha de ir até a escola e contar o porquê que meu neto não fazia. Eu não sei ler e não sei escrever, mas eu sei cantar. E a partir do momento que a escola, né, no caso, a sua figura como professora, começou a trabalhar com as cantigas, recordando, que até uma colega falou, não sei se ela está aí ainda, as cantigas que eu cantava antigamente nas minhas brincadeiras, não é que eu aprendi a ler e escrever, mas eu conseguia cantar junto com ele. E, com isso, eu conseguia ensiná-lo, porque, mesmo ele apontando com o dedinho, eu também conseguia localizar as palavras no texto, na música. Então, assim, é uma experiência que eu guardo, ela até coloquei na minha monografia, que eu guardo ela muito presente na minha vida. Porque, às vezes, a gente pensa que um pequeno gesto, a gente pensa, vamos brincar. Como uma colega falou, não é dever, né? Não tem nada escrito, ou você não tem aquele registro ali, né, completinho, uma atividade, mas, gente, é de muita importância, é de muita valia. Então, eu queria repartir essa experiência com todo mundo aqui. Tem uma coisa que sempre me incomoda muito, né, quando a gente começa a conversar isso, assim. Uma é de nossa profissionalização, né, do nosso espaço de produção de conhecimento como profissionais da área. Me parece que nós não estamos conseguindo
fazer o dever de casa do PPP, do Projeto Político Pedagógico, porque parece que a gente não consegue discutir com essa comunidade escolar, né, esses conhecimentos pedagógicos que a gente vem acumulando ao longo da história. Não é de hoje, né? Quer dizer, Cristina traz a questão do conceito de criança, do conceito de infância, de como criança aprende. Isso não é nada novo, não tem novidade, né? Assim, nesse campo. Já é um campo que vem, não é uma coisa que foi inventada por uns doidos que agora resolveram que é importante criança brincar. Não é de agora, né? Você tem pessoas produzindo muita coisa a esse respeito já há muito tempo. E, no entanto, você tem uma produção, né, de um discurso na sociedade, de uma escola, que é apresentada... O que é interessante, a força do discurso, né? Porque é apresentada como uma escola de qualidade, uma escola que não vem dando certo há muito tempo, né? Diz assim, não pode brincar não, que vai perder tempo. Perder tempo para fazer o quê? Isso que a gente está fazendo? As crianças passam 10 anos dentro da escola e chegam lá com 14 anos, não sabem escrever o nome? Isso é perder tempo para mim. Então, eles nem brincaram, nem aprenderam coisa nenhuma. Então, a gente deixa de fazer o que a gente sabe que tem que fazer e de apostar em caminhos que são muito mais potentes para as crianças, porque a brincadeira é o contexto que a criança precisa para produzir texto. Aí a gente deixa de fazer isso em nome de um produtivismo que não produz. E é impressionante como a gente continua, né, se sujeitando a esse produtivismo que não vem produzindo. Porque não vem produzindo, né? Até as pessoas que são sucesso escolar ainda chegam, né, no ensino médio, na universidade, tendo a leitura e a escrita como grande desafio, né? A folha em branco ainda assusta. Então, que alfabetização é essa que a gente está falando, né? Quanta coisa foi sendo deixada para trás, não foi sendo feita em nome disso que a gente diz que vai fazer, e faz mal feito, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir esse debate, trazer mais gente para puxar essa rede do nosso lado. Eu acho que a gente precisa... esse espaço aqui, me parece, que é uma das intenções desse espaço, é juntar mais gente para puxar a rede desse lado, porque estão sim puxando a rede do outro lado, para afundar a gente nesse oceano. Porque se a gente larga a rede daqui, nós somos todos vamos todos arrastados para o fundo do mar, né? Desse mar de lama que a gente vê que está a escola brasileira, né? Então, era isso. Eu fico pensando assim... do desafio que é estar lá, mas quem está lá no dia a dia está fazendo a diferença. Precisa fazer a diferença, né? Precisa fazer a diferença, assim, junto com as crianças. E aí, quando você começa a apontar e a divulgar o que você está fazendo e dos acertos, as conquistas, vai trazendo mais gente para puxar a rede com você. Então, acho que é importante, se a gente primeiro acredita. Se a gente acredita, nós vamos buscar algumas estratégias para estar. E, assim, eu acho que o fato de estarmos juntos aqui, isso vai nos fortalecendo na busca de outros caminhos e de outras possibilidades. Que é pensar uma alfabetização para todo mundo. Que dê conta de todo mundo. 70% não nos basta, 80% não nos basta. Tem que ser 100%. E aí, assim, qual é essa alfabetização que a gente está pensando? Porque essa que vocês abrirem lá e colocarem lá no Google, colocar os jogos de alfabetização, vocês vão ver ali uma concepção também de alfabetização bem presente. Mas, assim, qual é essa alfabetização que a gente está querendo? Essa que transforma, essa que liberta, né? Essa que projeta e que os sujeitos vão se constituindo como pessoas, né? Com as suas identidades, respeitadas nas suas singularidades. Então, é dessa alfabetização que a gente está colocando e que acredita nos sujeitos, desde pequenos. Né? E acho que apostar na brincadeira assim, mostrar assim, a força, a potência que tem, né, do trabalho com crianças pequenas e os mais velhos também. Aqui as colegas deram esses exemplos daqui colocando. Né? E eu tinha outras gravações, esqueci de passar para vocês, mas assim, de crianças que brincam com 13, com 14 anos, e brincadeiras que estão presentes dentro da escola hoje. E com certeza está dentro da comunidade também. Bom, eu acho que a gente retoma, né, o que Ana Crise e Andréia falaram, né?
como é que a gente define o funcionamento da sala de aula, como é que a gente discute a autonomia do professor na organização do seu trabalho pedagógico e como é que eu justifico aquilo que eu faço. Não é? Porque se eu não tenho justificativa para o modo como eu organizo a minha sala de aula, é fácil alguém chegar e dizer, isso já era. Não é? Mas se eu tenho uma justificativa, se eu mostro o trabalho, ela diz, bom, a ideia era trabalhar com material dourado. Né? Eu tinha um modo de trabalhar com material dourado, mas as crianças me mostraram que era possível trabalhar de um outro modo com material dourado. Né? E cabe eu, do meu lugar de professora, que conheço o material, que sei da aula, que conheço as relações, pude, então, não impedir a brincadeira e tomar aquilo que as crianças trouxeram também como objeto de trabalho, como objeto de discussão, como objeto de aprendizagem. O menino diz, tia, a gente não fez nada hoje. Né? Mas como é que você seria capaz de justificar o feito se necessário fosse? Né? Então, essa me parece que é também uma questão, né? A possibilidade da gente debater sobre o trabalho, sobre as críticas que são feitas, sobre as impossibilidades que são apresentadas. A sala de aula ideal não existe. Não existe, bom, algumas, né? Mas, em geral, as nossas salas de aula não são as ideais. Mas quais são as possibilidades que estão presentes em nossa sala de aula? Muitas vezes a primeira coisa que a gente olha é dizer, não dá. A minha sala é pequena, eu não tenho jogos, a diretora não deixa, a pedagoga disse que já era. Né? Mas o que eu posso fazer naquela sala de aula? Né? O que nós podemos fazer com os recursos que nós temos? Né? Brincar, às vezes, não precisa de tantos recursos. Né? Quais são os recursos que nós temos? Como é que nós transformamos aqueles nossos objetos do cotidiano em objetos com os quais também se brinca? Então, acho que esse é o desafio que a gente vai enfrentando no dia a dia, e como a Andréia disse, né, a nossa ideia com esse projeto, né, que esse ano está completando 20 anos, este ano completa 20 anos, a ideia é essa, que a gente possa conversar sobre as nossas questões, porque juntos, né, puxando a rede, a gente vai também fazendo conquistas. Né? Há conquistas. Hoje os jogos chegam na sala de aula, mesmo que aqueles de sílaba, de letra, de não sei o quê, mas eles chegam. Não chegavam alguns anos atrás. Como é que nós vamos pegar esse material e transformar, e ressignificar? Eu não sei se é o governo federal, foi um material do governo federal Natura, que vem com parlendas, contos clássicos, né? Assim, um material bem interessante que chega e que é possível você ressignificar, você ampliar. Você tem um material que chega, as caixas de jogos que estão chegando no governo federal agora, dentro de uma perspectiva de alfabetização, mas tem análise linguística, leitura, né? O plano da biblioteca em sala de aula, quer dizer, a gente está com o material chegando. E assim, como que a gente pega isso que está lá e faz outros usos e fora o uso para qual ele foi pensado também. Com essa disposição, né, de conversar, de pensar sobre o nosso cotidiano, de pensar alternativa, de acreditar que a sala de aula é um espaço sempre de possibilidade. Porque o fundamental tem na sala de aula, que são pessoas em interação. Né? Nós com os nossos alunos, esse é o fundamental para que o processo possa acontecer. Então, a partir daí, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós temos feito, quais são as dificuldades que nós encontramos, como é que nós vamos superando algumas, não dando conta de outras. Essa é a ideia que anima a gente a continuar nesse projeto, né, que agora a Andréia e eu assumimos a coordenação. Então, muito obrigada, boa noite e até o dia 26.